Olá, gente. Bem-vindos a mais um podcast do Psicólogo do Seu Dia. E hoje eu irei tratar sobre a temática do suicídio, que é um assunto sério e triste, que é preciso ser dito, principalmente nesta época em que o número de casos aumentou e tende a aumentar ainda mais, infelizmente, caso não façamos a nossa parte e também fiquemos atentos na prevenção deste mal. Isto é fundamental. Eu quero começar falando sobre um dos elementos necessários para o sucesso de intervenções com pessoas que vivem com transtornos mentais e que são mais propensas ao suicídio, que é o fato de não rotular negativamente estas pessoas que têm este tipo de pensamento. Ou seja, criar uma imagem da pessoa ou da situação em que ela vive que não condiz com a realidade, sabe? E, infelizmente, ainda existe um grande tabu contra doenças mentais e o suicídio. E, ao contrário da doença física, elas nem sempre são visíveis, sabe? E, além disso, a população em geral, ela tende a acreditar que podemos sair deste tipo de situação se tivermos apenas força de vontade. Algo que a gente nem ousaria em pensar em alguém que tem câncer, por exemplo. A gente nunca ousaria falar para alguém que tem câncer que aquilo que ele tem é porque faltou vontade ou porque é falta de Deus ou algo do tipo. E tem todo esse estereótipo que a gente tem que ir quebrando, todo esse preconceito em relação às pessoas que circulam pela sociedade e que é a nossa responsabilidade romper esse tipo de pensamento rasteiro, que já passou da época das pessoas pensarem que suicídio, que ansiedade, que depressão é frescura, pois não é, é algo sério, é algo que tem que ser tratado. E existem também outros mitos negativos que são associados à doença mental, como a violência e o preconceito, que não incentiva as pessoas a elas se abrirem, a pedirem ajuda. E estes temas, eles têm sido discutidos em campanhas de prevenção ao suicídio, como o Setembro Amarelo. Setembro tá logo aí, né? Esse podcast está sendo gravado em 7 de agosto. Mas eu acredito que é importante educar, conscientizar, não apenas por uma semana ou um mês, mas durante todo o ano, para que as pessoas que vivem com doenças mentais ou pensamentos suicidas sintam-se ouvidas e compreendidas. E com isto elas procurem a ajuda necessária. Outro ponto, é importante investir em melhores práticas, serviços e tratamentos. Então é necessário que você fique atento às pessoas que te cercam, porque muitas das vezes elas não demonstram que pensam em se matar ou estão sofrendo com algo. É necessário que você dialogue sempre. E não diminua a dor de ninguém. Não compare a dor de ninguém e não menospreze essa dor. Com essa ideia totalmente sem noção de que quem realmente quer se matar não fica falando sobre isto. Esse é outro tema, outro erro das pessoas, né? Outra visão distorcida que circula na sociedade, né? E é importante destacar que caso você, né, esteja tendo pensamentos suicidas, né, ou conheça alguém que esteja tendo, indique, né, busque ajuda, né, ligando para o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, através do número 188. Isto não substitui o tratamento terapêutico, né, mas pode ser uma saída muito importante diante de uma emergência,
sabe? Procurar as pessoas que estão ao redor, né? Para se informar, né? Para saber como lidar com este processo, né? Tanto você que tem alguém próximo que está passando por isto, como você que está sofrendo, né? Com esses pensamentos. Não enfrentar isto só. E nesse momento da pandemia em que estamos se enfrentando, se tomou inicialmente medidas necessárias, né, para conter a infecção. No entanto, não se pode menosprezar e politizar a todo instante a situação, a tal ponto em que se ignora totalmente os casos de pessoas que estão com esses pensamentos destrutivos a seu próprio respeito. As discussões chegaram a tal ponto que falar e se preocupar sobre o aumento do número de mortes de outras causas, sem ser o Covid, sabe? Pode parecer menos significativo para alguns. E se cria uma imagem distorcida do argumento do outro ao se apontar o dedo e dizer que apenas um lado se preocupa com a fita. Isso eu tenho ouvido bastante. E apresentar isto não é negar e deixar de se preocupar com o número de casos da nova pandemia, mas sim pensar em um conjunto que tem sido prejudicado também neste momento. Pensar no coletivo, nas pequenas situações próximas a você que estão sendo afetadas, né? Então é importante pensar nos casos de depressão, suicídio e outros transtornos mentais. É necessário buscar ajuda. Há vários meios à sua disposição, né? É importante que a pessoa se sinta abraçada nesse momento, pois o impacto psicológico da pandemia atual terá um impacto nos hábitos e no estilo de vida de todos. A fome, a miséria, a falta de esperança no porvir, tudo isso tem um grande dano. E o que eu percebo é que pouco se fala sobre isto. Então, não se trata de ignorar a pandemia, o número de casos, os seus efeitos, sabe? Mas ter um olhar mais amplo para estas situações que eu mencionei, para esses casos que eu apontei. E considerando que às vezes os sintomas do Covid podem parecer como o de outras formas virais, é compreensível que os indivíduos que sofrem até de sintomas leves e também por outras causas, sabe? Podem apresentar altos níveis de estresse, ansiedade, chegando até ter manifestações de depressão e pânico, sabe? Que às vezes não é nem o Covid, não é nem algo grave, mas a pessoa cria todo aquele cenário na sua mente que faz com que ele crie um processo agravante para a sua saúde. E quem não contraiu o vírus sofre atualmente com tudo isto. Eu tenho percebido nas conversas que eu estou tendo, nos casos que eu estou pesquisando. E a isto podem ser adicionadas consequências negativas de rotular o outro, o que tem sido também bastante comum atualmente. O que afeta os doentes ou qualquer grupo, sabe? Há também o medo, a segregação, o tédio. Tudo isto é significativo e também está associado ao risco de suicídio. É um conjunto de coisas que faz com que a pessoa comece a cogitar, comece a ter esses pensamentos. E é preciso ficar atento, sabe? Não é menosprezando, não é politizando, não é ignorando que existe isso, porque o número é alto também. E é importante sim considerar e falar sobre isto.
Porque muitas das vezes também tem aquela ideia, né, de que é um tema tabu, um tema que não pode ser falado, mas não é verdade. É preciso conscientização, é preciso que cada vez mais vozes se levantem para discutir sobre isso. E a história, ela mostra que as medidas coletivas de quarentena, né, que foram descritas no passado como associadas ao aumento do risco de suicídio, né, e estas medidas geralmente trazem os seus agravantes, né? É impossível passar por uma medida tão radical como esta de isolamento, né? Que também tem a sua razão de ser, ninguém está negando isto, mas é impossível desconsiderar o outro lado. E esta é a questão aqui, sabe? E estas pessoas em crise, com esses pensamentos suicidas, eles não querem morrer. Pelo contrário, gostariam de viver com uma perspectiva de alívio. E, ao mesmo tempo, a literatura científica relata que em situações como a atual, pode haver sim um aumento de outros fenômenos, como abuso na família, violência doméstica, transtornos mentais, divórcios, vícios, né? Que é uma fuga da realidade, a pessoa não quer entrar em contato com a própria realidade, né? E pouco a pouco se vicia em uma substância química ou um comportamento nocivo, né? Enfim, é importante ficar atento a este tipo de caso, né? E quanto à tendência ao suicídio, um dos gatilhos é a perda de expectativa futura. A gente sabe que quando o amanhã se torna incerto ou sombrio, o suicídio está ali à espreita, em muitos dos casos. Então, se deve especificar que o suicídio é um evento multifatorial, ou seja, uma causa só não é suficiente para explicar o porquê do suicídio. Muitos elementos devem estar alinhados, sabe? Para que isto aconteça. O que é comum é a dor mental, né? Que é feita de diálogos consigo mesmo, no que diz respeito a derrotas, humilhações e necessidades que não foram atendidas. Isso é bastante comum. E onde a dor mental já está presente faz tempo, se torna mais fácil ainda, em condições de restrição social, como essa impostas pela quarentena atual, esse tipo de pensamento suicida, sabe? Então vamos pensar em pessoas que já lutam com uma patologia mental ou fragilidade. Evidentemente que esse sofrimento dessas pessoas e o desejo de morrer podem aumentar, devido à falta de apoio, né? E também o medo, o isolamento, tudo isso acontece. Mas também vamos pensar naqueles que até ontem viveram de certo modo bem, né? Com uma atividade independente e que de repente pararam de produzir e se ocupar, considerando todas as repercussões econômicas que houve, né? Em decorrência dessa crise que estamos enfrentando, né? Então, tudo isso é um agravante, né? E de pouquinho em pouquinho isso vai acontecendo, né? E para agravar ainda mais a situação, diante dessa angústia que avança de diferentes formas, as atividades presenciais de apoio psicológico foram, de certo modo, parcialmente interrompidas, né? A fim de propagar a infecção, né? Deixando apenas os espaços de emergência, né? De atendimento online, né? De terapia. E ainda não existe uma maneira alternativa do sistema de saúde em responder ao público, sabe? E mesmo nesse contexto de medidas cautelares, né? Ainda existe uma grande deficiência, né?
tanto social como de saúde. Isso tudo é um agravante também. E o futuro, pelo que eu percebo, pelo menos imediato, de vários serviços de saúde, é que há essa precariedade, né? E o isolamento social agravou, né? Tudo isso, né? Agravando os transtornos mentais, né? Quem já tinha um acompanhamento psicológico presencial, que às vezes prefere, né? Se sentiu isolado, né? Se sentiu na falta de ter esse acompanhamento, por mais que muitos terapeutas continuaram o tratamento online. A pessoa meio que sentiu que algo se quebrou, que faltou um acompanhamento mais presencial, que foi interrompido. Então, isso é bastante prejudicial, né? E é importante também falar sobre isto. Deixa eu ver outro ponto importante aqui que eu quero trazer com vocês. Então, as informações, né, que nos chegam também através da mídia, né, muitas das vezes criam uma atmosfera pessimista, agravam certos transtornos como de ansiedade. Então, é importante manter o afastamento, né? Você que já tenha, né, ou conhece alguém que sofre com pensamentos destrutivos, né? É importante manter o diálogo com essa pessoa e fazer com que ela pratique atividades que façam com que ela fuja um pouco desse círculo vicioso, né, tecnológico, né, que às vezes é muito prejudicial. Tem sim as coisas boas, né? É importante se informar, mas a pessoa fica ali naquele mundinho, presa, né? E isso vai alimentando nela, né, o medo, a falta de perspectiva do futuro, né? E isso tudo faz com que o estresse e outros transtornos aconteçam de uma maneira ainda mais intensa. E na era tecnológica, né, atual, junto com a pandemia, né, o isolamento social com as pessoas foi restrito, né? Certos lugares, praças, teatro, atividades importantes, né? E isso trouxe consequências, sim, ainda que aos poucos essas atividades estejam voltando, né? É importante ficar atento nas consequências que ela trouxe, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham, tá no fim, né? Mas é importante sim um cuidado especial às pessoas com pensamentos suicidas, né? E manter esse contato próximo a essas pessoas, né? Não baixar a guarda, né? Não esperar somente o Setembro Amarelo, que é sim importante. Mantenha um alerta, né? Pior é se não tivesse. Mas é importante hoje, mais do que nunca, né? Nessa crise, falar sobre isso. E não esquecer, né? As ferramentas que estão aí, né? O CVV. Mas, como eu falei, mais numa emergência, né? Nada substitui o tratamento terapêutico com técnicas específicas, né? No acompanhamento. Tanto você que está com esses pensamentos, né? Que começam aos poucos, como você que acompanha pessoas que estão passando por isto, né? Com esses pensamentos destrutivos, né? Cogitando a ideia, às vezes é aquela frase inocente, né? Que você considera inocente, né? Que todo mundo, às vezes, no auge da dor fala. Mas você precisa ficar atento
que isso é algo que dá sinais bastante evidentes ao longo do tempo. Não é algo pontual, sabe? E esse olhar, né, esse tratamento terapêutico também para quem enfrenta esse processo de ter alguém que ama, alguém próximo que enfrenta isto, é importante para que você se aproprie de um controle emocional e de técnicas para lidar também com este gerenciamento da sua própria emoção para melhor ajudar os outros, porque muitas das vezes a gente quer ajudar os outros, amar os outros, mas a gente não está se amando, não está se cuidando, não está no controle das suas próprias capacidades. Está se reduzindo muitas das vezes, né? Preso a um hábito nocivo, a um comportamento destrutivo, a um relacionamento tóxico. Então tudo isso limita a nossa capacidade também de enxergar as pessoas que estão ao nosso redor e abraçá-las, sabe? Porque mesmo antes da pandemia, isso acontece, né? São pais ausentes, né? Que têm os filhos adolescentes, mas que demasiadamente se ocupam no trabalho e não dão a devida atenção aos filhos, né? Não tem esse contato próximo, né? Deixam eles à mercê da tecnologia ali o tempo todo. Não entram em contato para saber o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo. Muitas das vezes eles estão se destruindo numa tela de computador. Em comportamentos que agravam a sua situação e colocam eles em situações de risco, né? Então é importante ter um olhar diferenciado, tanto para si mesmo, como para os outros que nos cercam. Então é importante cuidar da sua saúde mental e cuidar da saúde mental dos nossos, né? Dos nossos entes queridos, amigos, né? Perguntar se está tudo bem, né? O que tem ocorrido, né? Procurar sondar os sinais, né? É muito importante. Enfim, esse é o podcast de hoje. Falei brevemente sobre essa temática, né? Vou procurar falar mais sobre ela, né? Tratando sobre outros assuntos, mas de certo modo que estão relacionados, né? Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente percebe que sempre sim tem um risco, né? É um tema delicado, né? E a gente tem que estar apropriado, né? De informações para o enfrentamento deste mal, né? E sempre procurar ajuda. Enfim, até o próximo podcast, pessoal. Abraço e não se esqueçam de que vocês podem a qualquer momento me mandar uma mensagem no direct do Instagram, né? Como no canal do YouTube, enfim, que eu terei o prazer de responder, né? E até a próxima. Um abraço.